No universo do futebol, poucos nomes carregam tanto peso, tanta história e tanta controvérsia quanto o de Luís Henrique Martínez Garcia. Um homem que viveu o futebol em sua essência mais pura, primeiro com a bola nos pés, depois com a prancheta nas mãos. O que leva um ídolo do Real Madrid a se tornar uma lenda no Barcelona. Como um jogador de raça e coração se transforma em um dos treinadores mais geniais e taticamente inovadores de sua geração. A jornada de Luís Henrique é uma saga de paixão, resiliência, glória e uma personalidade que nunca se curvou. Prepare-se para mergulhar fundo na história do homem que conquistou a Europa de todas as formas possíveis. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nossa história começa em Gijón, nas Astúrias, uma região de forte tradição futebolística na Espanha, onde um jovem Luís Henrique deu seus primeiros passos no futebol. Desde cedo, ele demonstrava uma energia inesgotável e uma paixão contagiante pelo esporte. No Sporting Gijón, o clube de sua cidade natal, ele rapidamente se destacou nas categorias de base, chamando a atenção pela sua versatilidade e pela sua capacidade de atuar em diversas posições no meio-campo e no ataque. Sua garra e determinação em campo eram evidentes, características que se tornariam suas marcas registradas ao longo de toda a sua carreira. Não demorou para que o seu talento e potencial chamassem a atenção dos gigantes espanhóis. Em 1991, o Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, o contratou, e foi na capital espanhola que ele se apresentou ao cenário do futebol mundial. No clube merengue, Luís Henrique se consolidou como um jogador fundamental, um verdadeiro coringa que podia ser utilizado em diferentes setores do campo, sempre com a mesma intensidade e comprometimento. Ele conquistou títulos importantes com o Real Madrid, incluindo a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Mas sua alma inquieta e seu desejo por novos desafios ansiavam por mais. E então, em 1996, o impensável aconteceu, um evento que chocou o mundo do futebol espanhol e dividiu opiniões. Em uma das transferências mais polêmicas e impactantes da história do futebol, Luís Henrique trocou o branco imaculado do Real Madrid pelo azul e grená vibrante do Barcelona, o maior rival do clube merengue. Para os torcedores madridistas, essa mudança foi vista como uma traição imperdoável, um ato de deslealdade. Para os catalães, no entanto, a chegada de Luís Henrique foi celebrada como a vinda de um herói, um jogador que personificava a garra e a paixão que a torcida tanto admirava. No Camp Nou, ele encontrou seu verdadeiro lar, o lugar onde sua carreira como jogador atingiria o seu ápice. Sua raça inigualável, sua entrega em cada dividida, seus gols decisivos, especialmente nos clássicos contra o Real Madrid, e sua liderança em campo transformaram-no em um ícone para o Barcelona. Ele não era apenas mais um jogador, ele era a personificação da paixão da torcida em campo, um símbolo de resistência e de amor à camisa. Sua capacidade de se doar por completo em cada partida o tornou um dos capitães mais respeitados e queridos da história do clube. Como capitão, ele liderou o Barcelona a uma era de conquistas significativas, incluindo 2 campeonatos espanhóis e 2 Copas do Rei, solidificando ainda mais seu status de lenda. Sua influência ia muito além das 4 linhas do campo. Ele era um líder nato no vestiário, um exemplo a ser seguido pelos jogadores mais jovens e uma voz respeitada por todos. Pela seleção espanhola, carinhosamente conhecida como a Fúria, Luís Henrique também deixou sua marca indelével, representando seu país em 3 Copas do Mundo e uma Eurocopa. Sua carreira como jogador foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, repleta de momentos de glória e de desafios, mas o seu legado de paixão, comprometimento e versatilidade era inegável. Naquele momento, mal sabíamos que a sua maior e mais impactante contribuição para o futebol ainda estava por vir, e que ele estava prestes a iniciar uma nova fase que o consagraria como um dos grandes nomes da história do esporte. Após pendurar as chuteiras em 2004, encerrando uma brilhante carreira como jogador,
Luís Henrique se afastou temporariamente dos holofotes, mas nunca do futebol. Ele dedicou esse período a se preparar intensamente para uma nova etapa, estudando profundamente as táticas, as filosofias de jogo e a gestão de equipes. Em 2008, ele assumiu o comando do Barcelona B, a equipe de base do clube catalão. Ali, no mesmo lugar onde Pep Guardiola havia iniciado sua revolucionária trajetória como treinador, Luís Henrique começou a moldar sua própria filosofia de jogo, baseada nos princípios do futebol total e da posse de bola. Ele implementou um estilo de jogo ofensivo, com pressão incessante sobre o adversário e uma busca constante pela verticalidade. O sucesso foi quase imediato, e ele conseguiu levar a equipe à segunda divisão espanhola, demonstrando sua capacidade de desenvolver jovens talentos e de construir um time competitivo. Sua primeira grande aventura no futebol de elite como treinador foi na Itália, no comando da Roma. Foi uma experiência desafiadora, repleta de altos e baixos, mas que o ensinou a lidar com a pressão intensa de um grande clube e com as particularidades do futebol italiano. Apesar de não ter conquistado títulos, essa passagem foi crucial para o seu aprendizado e amadurecimento. Em seguida, de volta à Espanha, ele assumiu o Celta de Vigo e surpreendeu a todos com o seu trabalho. Com um elenco modesto e recursos limitados, ele conseguiu implementar um futebol vistoso, corajoso e extremamente organizado, conquistando resultados expressivos e chamando a atenção de todo o cenário futebolístico. Essas experiências foram fundamentais para o seu desenvolvimento como treinador, aprimorando suas habilidades táticas e sua capacidade de liderança, preparando-o para o maior desafio de sua vida: o retorno ao lar. Em 2014, o Barcelona o chamou de volta. A missão era clara: resgatar a identidade do clube e voltar a conquistar títulos. A pressão era gigantesca, mas Luís Henrique não se intimidou. Ele tomou decisões corajosas, promoveu jovens talentos e, acima de tudo, encontrou a fórmula mágica para o ataque. Com Lionel Messi, Luís Soares e Neymar, ele formou o trio MSN, um dos ataques mais letais da história do futebol. A sintonia entre os três era perfeita, e o resultado foi uma avalanche de gols e um futebol que encantou o planeta. A temporada 2014-2015 foi a obra-prima de Luís Henrique. O Barcelona conquistou a Tríplice Coroa, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões. Um feito histórico que solidificou o nome de Luís Henrique entre os maiores treinadores do mundo. A equipe era uma máquina de jogar futebol, combinando o toque de bola característico do Barça com uma intensidade e uma objetividade impressionantes. Luís Henrique provou ser um mestre da tática, capaz de adaptar sua equipe a qualquer adversário, e um gestor de egos, mantendo a harmonia em um vestiário repleto de estrelas. Seu nome estava gravado para sempre na história do clube e do futebol mundial. Após deixar o Barcelona em 2017, Luís Henrique assumiu um novo e desafiador projeto: comandar a seleção espanhola. Em um período de renovação para a Fúria, ele buscou implementar sua filosofia de jogo, dando oportunidades a uma nova geração de talentos e construindo uma equipe com uma identidade clara e um estilo de jogo bem definido. Sua passagem pela seleção foi marcada por momentos de grande futebol, mas também por uma prova de fogo em sua vida pessoal. Ele enfrentou uma tragédia familiar com uma força e uma dignidade admiráveis, se tornando um exemplo de resiliência para todos. Hoje, no comando do Paris Saint-Germain, ele tem a missão de levar o clube francês ao seu maior sonho, a conquista da Liga dos Campeões, e conseguiu na sua primeira temporada, junto com a Tríplice Coroa. Com sua mentalidade vencedora e sua capacidade de extrair o máximo de seus jogadores, ele busca escrever mais um capítulo de glória em sua carreira. A jornada de Luís Henrique é a prova de que, no futebol e na vida, a paixão e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Jogador, capitão, treinador, campeão. Luís Henrique é uma lenda viva do futebol,
Sua história nos ensina sobre paixão, coragem, genialidade e, acima de tudo, sobre a força de se levantar diante das adversidades. Uma inspiração dentro e fora de campo. Valeu, galera! Até a próxima!